Olá pessoal, aqui é o professor Chico, mais uma videoaula. Vamos hoje para a parte 2, tá? Da biomecânica dos ossos, do crescimento e desenvolvimento dos ossos. Tá? Então na aula 1 a gente parou ali justamente onde a gente ia falar sobre as forças, né? Como que atua essa relação de crescimento e desenvolvimento ósseo durante o treinamento. Tá? Então nessa primeira pergunta, como os ossos respondem ao treinamento? Como músculo e ossos respondem a certo tipo de treinamento pela hipertrofia de acordo com a lei de Wolff, tá? Então, a densidade em menor escala, os tamanhos e formas dos ossos são determinados pela magnitude e direção da atuação das forças. Então, essa lei de Wolff, né, a relação do impacto, que vai determinar como o osso, né, vai se desenvolver, tá? Então, vamos lá. Como que a lei de Wolff, né, é realizada? Então, os osteoblastos e os osteoclastos estão continuamente construindo e reabsorvendo, né, tendo a reabsorção óssea, respectivamente. Então, temos ossos, células novas sendo formadas e células novas sendo absorvidas, tá? O aumento ou a diminuição da tensão mecânica levam à predominância de osteoblastos e osteoclastos ativamente, respectivamente. Então, o que acontece? Com a diminuição da tensão mecânica, com a diminuição do impacto, né, do estresse sobre esse osso, tá? Há uma predominância, né, de osteoblastos, que é a criação de novas células, né, e osteoclastos. Então, aumenta esse tipo de atividade. Tá? Então, quando a gente aumenta o estresse, quando, né, provoca mais impacto, mais força, há uma maior, né, absorção, uma maior, né, estímulo de criação dessas novas células. Quando há uma diminuição dessa tensão, aí ocorre ao contrário, há uma diminuição, né, dessa absorção óssea. Tá? Então, que tipo de atividade tende a promover um aumento da densidade óssea? Os exercícios com peso, já que tanto quanto maior a força do sistema esquelético, maior a resposta dos osteoblastos. Então, justamente os exercícios, né, como a musculação ou mesmo exercícios com pequeno impacto, provocam uma maior absorção óssea, tá? E com isso, né, a maior resposta dos osteoblastos, fazendo com que isso seja saudável para o osso, faça com que ele fique mais forte, tá? Então, e o que tende a diminuir a densidade óssea? Então, justamente a falta de peso, de passar o tempo sem exercício, né, tendo água, uma vez que a força de empuxo neutraliza a força gravitacional. Então, se a pessoa fica sedentária, fica em repouso, muito tempo na cama, sem fazer determinado exercício, ou até mesmo, né, apenas com atividade tipo hidroginástica, que não tem muito impacto, isso desfavorece, né, a densidade óssea, porque não tendo muito impacto, você não tem a ação dos osteoblastos para poder fazer a absorção desse osso e deixá-lo mais forte. Então, com isso, o osso começa a ficar mais frágil. Ele ficando mais frágil, pode ocorrer o aparecimento de algumas doenças, tá? Então, vamos lá. Como, por exemplo, a osteoporose. Então, a osteoporose é uma doença que envolve a diminuição da massa óssea e da força, com dor e ou um ou mais fraturas resultantes da atividade diária. Então, você diminuindo essa mineralização óssea, você acaba com que fragilizando os ossos, fazendo com que ele fique mais poroso, a área, né, trabecular aumenta em relação à área cortical e com isso ele fica mais frágil, tá? E aí, mesmo com atividades diárias simples, um simples tombo, uma simples queda pode de repente fraturar um osso importante, tá? Então, né, quem é afetado pela osteoporose? Normalmente o tipo 1, né, as mulheres são as mais, né, evidenciadas com osteoporose, as mulheres sofrem mais com o favorecimento da osteoporose. Então, pós-menopausa, né, a osteoporose afeta cerca de 40% das mulheres após os 50 anos. Então, justamente em função também de algumas mudanças hormonais, há uma diminuição nessa absorção óssea, fazendo com que as mulheres, né, percam, né, o cálcio, né, tenham que fazer uma suplementação de cálcio e até mesmo a falta de atividade física também provocar a falta de absorção óssea de maneira adequada.
tá? E do tipo 2, associados à idade. Então, a osteoporose afeta mais as mulheres do que os homens após os 70 anos. Então, em função também dessa dificuldade em absorção de cálcio e pelo processo de envelhecimento, né, os idosos também sofrem com esse tipo de doença, tá? Então, as pessoas estão cada vez mais jovens sendo afetadas pela osteoporose. Por quê? Justamente por essa falta de atividade física. O sedentarismo, né, faz com que nós temos menos cargas colocadas em relação aos ossos e os músculos, diminuindo assim as forças que agem sobre esses ossos, diminuindo a mineralização, diminuindo a densidade, tá? Então, né, justamente essa questão que cada vez mais cedo tem aparecido problemas de osteoporose, tá? E a tríade da mulher atleta, né, que inclui amenorreia, transtornos alimentares e osteoporose, também é uma responsável por precocemente poder aparecer osteoporose em algumas mulheres. Então, a mulher atleta, muitas vezes por um treinamento muito intenso, acaba por interromper a menstruação e criar algumas mudanças hormonais. E também em relação a uma alimentação às vezes restrita, e tudo isso diminui uma absorção de cálcio, diminui, né, uma ação dos osteoblastos e dos osteoclastos, acontecendo também, né, osteoporose em pessoas atletas, né, em mulheres atletas, tá? Então, como a osteoporose pode ser prevenida e tratada, tá? Então, uma das grandes chaves é o exercício regular, treinamento com peso, então aí a musculação entra como um agente importante, tá? Ou até mesmo pequenos impactos, uma pequena corridinha, um trotinho, alguns exercícios, né, em solo, para poder ter esse pequeno impacto, para ter esse fortalecimento ósseo, tá? Então, isso é a principal, né, fundamental para a prevenção e tratamento, tá? Como a osteoporose pode ser prevenida e tratada? Então, pós-menopausa, com uma reposição hormonal, dieta adequada de cálcio e vitamina D, evitando tabagismo e consumo excessivo de proteínas, cafeína e álcool. Olha aí que detalhe, né? Então, muita calma nessa hora. O excesso também de cafeína ou o excesso de álcool, de bebida alcoólica, né? E até mesmo o excesso de proteína, no caso de ganho de massa muscular, no caso do envelhecimento, pode atrapalhar essa absorção de cálcio. Então, muitas vezes tem que fazer uma reposição adequada de cálcio, vitamina D, né? Tem a questão aí do sol, também tomar um pouquinho de sol, muitas vezes ajuda, tá joia? Então, né, algumas formas de prevenir a osteoporose. Então, aqui está uma representação gráfica, um desenho para vocês observarem como que é um osso normal, tá? Lá também, tanto trabecular, com os seus furinhos, com os seus orifícios, e olha o osso doente, o osso com osteoporose, tá vendo? Uma maior, né, abertura, orifícios maior, né, criando assim uma fragilidade maior nos ossos, tá joia? E aqui alguns tipos de fraturas, né, que a gente não vai entrar tanto nessa parte de fraturas, mas para vocês entenderem as forças que agem. Então, temos muitas vezes fratura, né, em duas partes, tá, que às vezes uma força de compressão ou de tração, uma força, né, combinativa em vários pedaços, uma força de cisalhamento, né, que uma força para um lado ou para o outro, tá? E fraturas aí, 3 pedaços, às vezes por uma força de flambagem, tá? Então também fazendo um tipo de fratura diferente. Então, em virtude da doença da osteoporose ou as várias cargas que agem sobre os ossos, se esses não estiverem fortes suficientemente para aguentar esse impacto, pode acontecer esses tipos de fratura. Tá legal? Então aqui, né, no representação aí só para assustar um pouquinho vocês, uma representação aí de uma fratura exposta aí num jogador de futebol, num goleiro aí, tá, que, né, bastante feia, bastante chamando a atenção. Então, em virtude também de um treinamento, de um excesso de treinamento, alimentação inadequada, isso pode também fragilizar de alguma maneira os ossos, mesmo em pessoas jovens, mesmo em atletas. Tá joia? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês, né, no capítulo 4, né, crescimento e desenvolvimento ósseo. A gente vai continuar agora com o capítulo 5 e nos vemos na próxima aula.
Grande abraço a todos.